Olá, turma! Bem-vindos à aula número 4. Hoje falaremos sobre o calendário, vamos aprender sinais de calendário e também vamos aprender um pouco sobre os parâmetros da Libras. O que será que é parâmetros, né? Essa é uma aula gostosa, diferente daquelas que são muito teóricas, que vocês já passaram, tá bom? É uma aula bem prática, bem dinâmica, eu espero que você goste. Para iniciar tudo, vamos falar com o nosso Deus, que nos proporcionou esse momento. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos lá então. Senhor Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, te louvamos e te benzemos por esse momento, Pai. Te agradeço, a Deus, por esse momento que estou gravando e também por todos os alunos que irão assistir, Pai, por aqueles que estão dedicando seu tempo. Quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus alunos, cada uma de suas famílias, Pai. Nós sabemos que estamos vivendo em momentos difíceis. Te peço que o Senhor esteja abençoando, guardando todas as famílias, livrando de todo mal, Senhor, consolando os corações, ó Pai, daqueles que por alguma eventualidade tenham perdido alguém de quem gostavam. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todos esses detalhes da vida de cada um, ó Pai. Quero te pedir também, nesse momento, que o Senhor esteja abençoando a aprendizagem de cada aluno nesse momento. Que o Senhor os ajude, ó Pai, fortaleça todos os seus sistemas, Senhor, que a sua memória possa ser ativada, que eles possam guardar o conhecimento, ó Deus, com facilidade em suas mentes, na sua memória, que eles possam replicar esse conhecimento também, ó Deus, que isso seja bênção na vida deles e que essa aula seja tranquila e agradável para todos eles. É isso que eu te peço e agradeço hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Página 13 da sua apostila, bem nessa parte de cima aqui, ó, é onde está falando sobre os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais, tá? O que são esses parâmetros? Aqui na apostila está escrito de um jeito formal, né, organizado. Depois você pode ler com calma. Tudo que eu vou explicar no slide é mais ou menos o que está escrito aqui também, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui. Depois esses slides vão chegar para você também. Você vai ter tanto a parte escrita na apostila quanto essa parte aqui, se você quiser ir acompanhando na apostila para ver se, né, tá batendo o que a gente está falando. Você pode ir acompanhando também. Essa é uma aula tranquila, gostosa, leve. Você vai adorar saber sobre os parâmetros, porque quando a gente aprende essa parte dos parâmetros, isso faz parte da gramática, né? Mas quando a gente fala disso, o que acontece? A gente aprende como registrar. Vamos imaginar que eu ensino um sinal novo, que você aprende um novo sinal e aí você quer escrever. Como que eu registro esse sinal, Letícia? Eu vou ter que desenhar cada mãozinha? É isso que eu vou ensinar hoje. Aí você vai saber como registrar de uma forma mais correta, de um jeito que está escrito, inclusive em livros. E a gente vai até fazer uma atividade super legal e dinâmica aqui para vocês terem uma ideia de como que é, tá bom? Então vamos lá, gente. Passando aí para frente. Primeiro vamos partir para o nosso treino. Lembra do alfabeto manual? Agora você já deve estar fera, né? Vamos ver se está mesmo? Primeira vez, lento. Prestando atenção no movimento, como que seu dedo tá ficando, certo? Segunda vez, pegando, tá bom? Fazendo rápido naquele ritmo junto comigo, fazendo e falando, tá? Então, vou fazer as 2 vezes em sequência agora, sem paradas. Vamos lá? Pra gente não perder tempo. Você já sabe como que funciona. Então, vamos lá. Letra, quase que eu já comecei errando. Letra A, letra B, letra C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, tá vendo? Parado. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, certo? Prepare-se.
as duas mãos livres. Vamos tentar? Tô esperando você soltar de qualquer outra coisa. Vamos lá. Isso ajuda a sua mente a trabalhar mais rápido, melhor para você. Se você não conseguir fazer com as duas mãos, faz com uma só, tá? Bora. Relaxa o ombro, relaxa aqui, ó, para não ficar cansado, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, já. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, conseguiu? Se foi difícil, volta e faz de novo, tá bom? Pelo menos mais uma vezinha. Vamos caminhando aí pra frente. Já treinamos. Começamos a movimentar e aquecer, né? Bom, então vamos lá começar com os parâmetros? Primeiramente, gente, parâmetros são as 5 partes em que um sinal pode ser dividido. Como assim, Letícia? Pensa. Uma palavra na língua portuguesa, ela pode ser dividida em partes menores. Você se lembra disso, né? Se eu pegar uma palavra, eu posso dividi-la em sílabas, por exemplo, certo? Se eu quiser dividir uma parte menor, eu posso dividir em letras, né? E existe uma outra divisão que a gente chama de fonema, né? Que é o som. A menor parte da palavra é o som dela, né? E na Libras não é diferente. Um sinal, a gente pega e consegue dividir esse sinal. Como que se daria isso? Existem 5 possíveis divisões, né? Cada sinal, será que cada sinal tem todas as 5? Não necessariamente, mas ela vai ter pelo menos 3. Os parâmetros nada mais são do que as possíveis 5 divisões que um sinal pode ter. Mas como assim, Letícia? Como um sinal vai ser dividido? Assim, quer ver, ó? Na língua portuguesa, quando a gente fala de palavra, o que na Libras é sinal, em português é a palavra, certo? Que ela tem um significado. Então, quando eu pego uma palavra, eu posso dividir essa palavra em partes menores. Por exemplo, eu posso dividir uma palavra em sílabas, correto? Eu também posso dividir essa mesma palavra em partes menores do que a sílaba, que são as letras, né? E depois da letra, que outro tipo de divisão eu posso fazer? Eu posso dividir em fonemas, que são os sons da palavra. Não é isso, gente? Em português a gente aprende isso daí, né, no estudo da língua. Essa é uma parte da gramática da língua de sinais que é uma das mais básicas e importantes, e isso ajuda muito a você a aprender a registrar um sinal novo que você aprenda na língua brasileira de sinais. Então, essa é uma das aulas que eu considero super interessante, gostosa, tranquila, não é muito teórica, ela é muito prática, então pega caderno, lápis ou caneta para você anotar os detalhes aí da nossa conversa, tá? Para você não se perder. Se quiser, pausa o vídeo para correr lá e pegar, tá bom? Vamos lá, gente. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Um sinal, ele pode ser dividido em partes menores, em até 5 partes menores, que são essas que estão na apostila. Configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, direção ou orientação, tá? E aqui, expressão facial e corporal. Mas, Letícia, todas as palavras têm 5 divisões? Não necessariamente, mas tem pelo menos 3, tá bom, gente? Agora eu vou explicar para vocês quais são elas, uma por uma, para vocês entenderem. Vamos pegar primeiramente um exemplo de um sinal que tem todos os parâmetros. Vamos ver. Sinal de alegria. Esse é o sinal de alegria. Esse sinal, necessariamente, ele tem que ter essa cara de alegre, tem que ter sorriso, mesmo que o intérprete esteja triste, porque o sinal alegria, ele é acompanhado pelo sorriso. O sinal de feliz também é acompanhado pelo sorriso. Isso é expressão facial e ele é integrado no sinal, entendeu, gente? Então, vamos lá. Peguei o sinal de alegria, né? Alegre.
Esse sinal, ele tem configuração de mãos? Tem. O que é a configuração de mãos? É a maneira como a minha mão vai estar no momento do sinal. Então, esse é um sinal que tem essa configuração de mão aqui, né? Mãos abertas, tá? Aí, a gente tem o ponto de articulação, que na verdade é o local onde a minha mão toca, que nesse caso é nessa parte superior, né? No tórax aqui, ó, certo? Ela toca, ó, toca mesmo, tá? E joga pra cima. Alegria. Configuração de mãos e ponto de articulação. Segundo é o movimento. Que movimento que tem? É uma jogadinha, tá vendo? Uma jogadinha pra cima aqui, ó. Várias vezes. Isso é um movimento, tá? Pra cima. Jogadinha, uma jogadinha. Daí depois vem a direção. Mas essa jogadinha tá pra baixo? Tá pra trás? Tá pra frente? Como que é essa jogadinha? Para cima. Então, você imagina que tem uma setinha que aponta a direção para onde a mão sobe. Isso que é a direção. E a orientação é o quê? Para onde está a palma da minha mão. Palmas para dentro, né? Não tá assim para fora, tá para dentro. Entendeu como é importante? Tem sinais, pessoal, que se você mudar um parâmetro, você muda o sinal completamente, né? Já vou dar exemplos. E aqui, depois, o quinto, ó, o primeiro já tem configuração de mão aberta. Segundo, ponto de articulação, que é o tórax aqui na parte alta. O movimento, jogadinhas. A direção, para cima. A orientação da palma, para dentro. E, por último, expressão facial de sorriso, certo? Então, tudo isso está dentro do sinal de alegria. São 5 partes que o sinal é dividido. Então, quando eu aprendo um sinal, eu posso ir lá escrevendo. Expressão facial, sorriso. Configuração da mão. Ah, tá em A, por exemplo. Sinal de arrependimento. Ó, arrepender. Tá em A. Entendeu? Cada sinal, ele tem uma configuração. Cada sinal, ele tem um local onde eu coloco a minha mão, né? Onde você vai colocar a sua mão para fazer. Tem sinal que você não toca em lugar nenhum, que o ponto de articulação é aqui, ó, no espaço, na frente do corpo ou na frente do rosto, tá? Então, o ponto de articulação pode ser um local que você não toca, mas você tem que especificar onde é, entendeu? O movimento pode ser um abrir e fechar de mão, pode ser um zigue-zague. Vamos caminhando aí que eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem com clareza isso aí. Vamos embora. Configurações de mãos, nós temos todas essas. Na sua apostila, na página 11, estão todas as configurações de mãos que a gente costuma usar em vários sinais. Se vocês perceberem bem, o alfabeto também está misturado aqui no meio dessas configurações de mãos. Então, todo alfabeto é configuração de mãos, Letícia? É. Todo alfabeto pode ser usado para fazer algum sinal, tá certo? Então, existem vários sinais que são feitos com a letra A, vários sinais que são feitos com a letra B. Não significa que a palavra em português comece com aquela letra, tá, gente? Às vezes sim, às vezes não, tá? Não fique, assim, associando uma coisa com a outra. Não é bem assim, tá bom? Sinal de configuração de mão, ó. Sinal de configuração de mão, tá? Muito bem. Configuração de mão, a maneira como minha mão vai estar colocada no início do sinal, tá? No momento que eu vou iniciar a confecção ali do sinal pela minha mão, tudo bem? Vamos ver um exemplo de algum sinal que você já conhece da língua de sinais, que usa algum tipo de configuração de mão? Vamos lá, na aula passada nós falamos sobre o sinal de noite. Ó, noite. Será que a gente tem essa configuração aqui? Desenhada? Ó, já encontrei uma parecida aqui. Com certeza você vai encontrar no seu também. No geral, essas são as configurações mais utilizadas. Se você procurar na internet, você encontra configurações de mãos, tá? Mas é claro que você tem que ter cuidado para saber se é da Libras ou se é de outra língua de sinais, tá? Vamos lá, então. Passando, vamos para o ponto de articulação. Ponto de articulação nada mais é do que o local. É um ponto onde a sua mão vai ser colocada no momento daquele sinal, entendeu? Por isso chama ponto. É o local onde você põe a mão,
tá? A articulação de fazer o movimento do sinal, né? Ponto onde eu vou pôr a minha mão para fazer o sinal. Então, o que significa esse monte de desenho? Eu trouxe para vocês aqui quais os locais que podem ser pontos de articulação no corpo da gente, onde a gente recebe o toque da mão muitas vezes. Então, vamos lá, ó. Em cima da cabeça é ponto de articulação. A testa, o nariz, o queixo, a boca, a orelha, a bochecha. Aqui, ó, a fronte, a gente usa bastante sinais que são nessa região, tá? O pescoço é ponto de articulação, o tórax é ponto de articulação, o abdômen é ponto de articulação. Aqui no tórax eu posso usar deste lado, no meio ou do outro lado. O ombro é ponto de articulação, né? Os ombros. O cotovelo é ponto de articulação. A mão, o dorso, a palma, tá? Até atrás do pescoço é ponto de articulação, tá, gente? A perna pode ser também, quando você está interpretando, que não seja na janelinha de uma TV, né? Você pode utilizar ali onde as pessoas possam estar visualizando também, depende do sinal, é claro, tá? E é isso. Então, aqui tem dois exemplos, ó. O sinal aprender, né? Aqui, ó, ponto de articulação na cabeça. Sinal, ó, pode ser aqui, ó, preto, aprender, tá? Regiões de cima. Outro sinal, pensar, mesmo ponto de articulação aqui, ó, de preto, ó, preto, que é a cor preta, né? Ou pensar. E tem vários outros sinais que a gente usa aqui, ó. Saber, ou aqui, saber, entender, entendi, não entendi, tá vendo? Tudo aqui na fronte. Então, são exemplos de vários sinais que são usados no mesmo ponto de articulação, tá? Aqui, ó, vamos dar uma olhada no corpo de lado, tá vendo? Outro ponto de articulação é a parte neutra aqui, ó, no espaço na frente do meu tórax, no espaço na frente do meu abdômen, no espaço na frente do meu rosto, no espaço em cima da minha cabeça, atrás do meu pescoço, aqui atrás, tá? Tudo isso são considerados espaços, às vezes a gente chama de espaço neutro, tá? Por exemplo, o sinal de trabalhar, aqui tem um sinal, ó, sinal de trabalhar, tá vendo esse sinal? A gente fez, né, na aula passada lá na atividade. Trabalhar é feito no espaço neutro, eu não toco esse sinal no meu corpo, ó, trabalhar. Outro sinal, brincar. É aqui, ó, na frente do corpo. Tá vendo? Então, são exemplos de sinais que não tocam no corpo, mas tem um ponto de articulação, tá? E o sinal de ponto de articulação é lugares, ó, lugar. Porque também você pode ouvir dizer que o ponto de articulação se chama locação. A locação do sinal, o local, esse é o sinal de lugar. O local onde a sua mão vai ser colocada. Outro sinal que eu não te mostrei, o sinal de parâmetros, é esse aqui, ó. Os 5 parâmetros da Libras, tá?